Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui é o professor Tony, no contexto da disciplina de cartografia, ainda na oitava semana, e o assunto agora é generalização cartográfica. Eu coloquei aqui embaixo o nome da Monira, né, que também me ajudou na elaboração desses slides. Alguns slides, inclusive, são da apresentação dela durante a disciplina, uma disciplina pós-graduação. Muito bem. O que é a generalização cartográfica, então? É o processamento da informação cartográfica que é necessário para a sua utilização em escalas menores. Esse é um conceito do Matos, um português, lá de 2001. E é um conceito bem simples de ser dito, ser memorizado, e que diz muito o que é a generalização cartográfica. Quando a gente tem uma base cartográfica feita numa determinada escala, por exemplo, 1 para 1000, e depois resolve também divulgá-la em uma outra escala, por exemplo, 1 para 10.000, né, a gente precisa fazer algumas adaptações nessa base cartográfica para que a informação possa fluir normalmente nessa nova escala. Né? Então, algumas coisas, alguns elementos representados, eles vão ficar menores do que deveriam, vão se tornar imperceptíveis, eles vão se sobrepor a outros e a gente precisa, então, adaptar essa nova a base cartográfica para essa nova escala. Bom, em geral, o maior objetivo da generalização, então, é reduzir a complexidade da base de dados e a geometria dos objetos, pressupondo uma visualização menos poluída do conteúdo geográfico, preservando as características e a integridade dos dados e reduzindo o nível de detalhe na sua representação. Um conceito da USRI, de 1996. Bom, quando e por que generalizar, então, uma base cartográfica? Quando que eu preciso mexer numa base cartográfica para que ela seja utilizada em uma nova escala? Né? Não há uma regra clara que defina como e quando a generalização cartográfica deve obrigatoriamente ocorrer. Contudo, toda vez que a informação cartográfica tiver a escala alterada para uma escala menor, a gente vai lembrar aqui mais uma vez que o decreto 89.817 de 1974 não possibilita a ampliação de escala. Existem algumas exceções lá, mas não é recomendado que a gente faça ampliação. Mas redução é uma outra história, tem uma base bem detalhada e agora eu preciso utilizá-la também numa escala de menos detalhe. Então, toda vez que a gente tiver que alterar a escala para uma escala menor e, como resultado disso, a representação visual apresentar problemas, será necessária a adoção de procedimentos que permitam a sua readequação. A redução de escala em uma carta ou uma camada de dados, né, provoca os seguintes efeitos. Né? Então, quando a gente mexe na escala, passa de 1 para 2.000 para 1 para 10.000, 1 para 2.000 para 1 para 25.000, algumas coisas podem acontecer, com maior intensidade ou com menor intensidade. Uma delas é um congestionamento, é quando um elevado número de objetos surge num espaço. Então, você vai ter muitos elementos visuais presentes numa pequena porção de espaço. Um outro problema pode ser a coalescência, quando diferentes objetos se tocam, tanto devido à resolução do periférico de visualização ou de impressão, como devido ao simbolismo que foi utilizado. Então, eu estou usando o ponto, não chegou a tocar no outro ponto nessa nova escala, mas o símbolo, sim, o símbolo se sobrepôs a um outro símbolo, a um outro rótulo, a uma outra informação, e agora estou com um problema de ter duas informações sobrepostas. Um outro problema que pode acontecer é o conflito, quando a representação de um objeto entra em conflito com os objetos. Então, eu tenho um objeto que ele agora ele acaba abarcando os demais objetos, né, e não permitindo a percepção dos demais objetos. E por último, aqui um último problema é a imperceptibilidade, que é quando um objeto possui dimensões abaixo da dimensão perceptível pela vista humana, né? Ou naquele conjunto de objetos que eles estão representados, aquele objeto simplesmente desaparece. Né? Bom, a generalização, então, ela é uma operação feita
de grande para pequena escala, ou seja, eu estou sempre indo de uma escala, por exemplo, 1 para 10 mil, para uma escala 1 para 25 mil, para uma escala 1 para 50 mil, para uma escala 1 para 100 mil, eu sempre estou passando a informação para uma escala menor, portanto um denominador maior e, consequentemente, eu tenho aqui uma sobreposição, uma sobrecarga de dados e eu preciso então reduzir aqui, simplificar essa informação. Bom, a generalização cartográfica ela tem uma relação direta com o projeto que nós queremos desenvolver, né, e com uma escala. Então vamos lembrar aqui que alguns elementos já não são desenhados, não são algumas feições já não são adquiridas em função do próprio projeto que a gente está desenhando. Se a gente lembrar aqui das normas da ET e ADGV, né, que, por exemplo, um fragmento de floresta, mata nativa, na escala 1 para 25 mil, ele tem que ser maior do que 15 mil metros quadrados. Então veja que aí você já tem um grau de simplificação, que é uma generalização natural do próprio processo cartográfico ou imposta pelo próprio projeto. Então, inclusive, a gente costuma dizer que toda base cartográfica é uma representação generalizada do espaço. Né? Por quê? Porque, de alguma forma, a cartografia ela não é capaz de capturar todos os elementos que estão presentes no espaço. Então, toda representação cartográfica é uma representação generalizada do espaço. Agora, o grau de generalização, ou seja, a intensidade com que essa generalização é promovida, é que faz a diferença. Né? E especificamente aqui nós estamos falando da generalização cartográfica, aquela resultante da transposição de uma camada de dados geoespaciais já pronta, em uma determinada escala, indo para uma nova escala menos detalhada, uma escala menor. E aqui entra, então, de qualquer forma, a noção de qualidade gráfica e acuidade visual, que é o que nós vamos enxergar, então, qual que é a nossa capacidade de enxergar, né? Como que esses objetos vão ser percebidos pela vista humana. Bom, existem dimensões mínimas absolutas de elementos gráficos, né? Então, por exemplo, uma linha preta, né, se ela for menor do que 0,05 milímetros, né, é menos de 1 milímetro, menos de 1 milímetro, menos de meio milímetro, né, ou seja, é uma coisa muito pequena. Mas se for menor do que isso, ela não será percebida pela vista humana. Se ela for colorida, né, ela também tem que ter aí, no mínimo, entre 0,8 e 0,1 milímetros para que ela seja percebida. A separação entre linhas ela precisa ter pelo menos 0,15 milímetros de espaçamento entre eles para que possa ser percebido pela vista humana. A separação entre linhas coloridas, pelo menos 0,25. O diâmetro de um círculo tem que ser pelo menos 0,15. Um quadrado tem que ser pelo menos 0,3 por 0,3 milímetros, senão ele vai ser percebido, ou não vai ser percebido, não será percebido como um quadrado. A separação entre áreas, né, aqui entra o conceito de qualidade gráfica, né, que é utilizado pela cartografia tradicional, é 0,2 milímetros, ou seja, eu não consigo perceber que dois objetos estão separados se eles estiverem desenhados aqui a menos de 0,2 milímetros. Bom, tudo isso tem a ver com a escala que a gente está lidando, então. Né? O que são esses? Porque isso aqui são aspectos visuais. Né? Isso aqui é o real. E como que isso aqui, que valores isso aqui adquire quando nós falamos, por exemplo, na escala 1 para 10 mil? Ou seja, na escala 1 para 10 mil, o que são 0,2 milímetros? Então, vamos lembrar aqui que na escala 1 para 10 mil, 1 milímetro dá 10 metros e 0,1 milímetro dá 1 metro. Então, ou seja, eu não consigo perceber na escala 1 para 10 mil objetos que no espaço estão distantes entre si menos do que 2 metros. Então, se tenho no espaço dois objetos, né, dois polígonos que estão separados por 2 metros de distância, ou menos de 2 metros de distância, eu não vou conseguir perceber que esses objetos estão separados. Né? Então, não adianta, ou seja, para o usuário, na escala 1 para 10 mil, vamos imaginar dois prédios, né, duas edificações, que estejam afastadas entre si 1,50 m, né, o usuário vai enxergar essas duas edificações como sendo uma única edificação.
Então, não adianta ter essa separação, ou seja, ela está ali ocupando um espaço em termos de kbytes, em termos de representação, mas ela não é percebida. Existem dois tipos de generalização, né? Um tipo chamado de generalização conceitual, que é a seleção ou omissão de categorias, ou a reclassificação, ou a ressimbolização, ou aprimoramento de objetos, né? E afeta os atributos semânticos dos dados, né? A legenda do mapa também muda. Ou seja, eu pego dois objetos que existem, não mexo na geometria deles nem nada, mas eu faço uma agregação entre eles, ou eu faço uma combinação entre eles, ou mexo na tabela de atributos, né? Ou eu simplesmente digo que esse objeto não pode estar aqui, ou esse objeto vai fazer parte de uma outra classe de objetos, né? E ele vai então desaparecer ali dentro. Existe uma generalização chamada gráfica, né, que aí são operações que a gente faz realmente para poder modificar a geometria dos objetos, né? Afeta diretamente a geometria dos objetos. Aqui então a simplificação, a ampliação, o deslocamento, a combinação gráfica ou a seleção de objetos são exemplos de generalização gráfica. Então, aqui um exemplo de generalização conceitual, né? Como eu falei com vocês, algumas coisas são omitidas, né? Então, veja, numa determinada escala, eu vejo aqui um caminho, né, em linha tracejada, eu vejo aqui uma via não pavimentada, uma via pavimentada, uma rodovia estadual e uma federal, por exemplo, né? Quando eu mudo para uma outra escala, repara que isso aqui, eu já digo, olha, isso não é mais compatível, essa informação já não é mais relevante para essa nova escala. As estradas não pavimentadas e os caminhos, né, que a pessoa pode fazer a pé não é mais interessante. Vou manter somente aqui as rodovias estaduais e federais. E numa determinada nova escala, ainda menor, né, eu posso optar por dizer, não, aqui só fica realmente essa representação que é a rodovia federal. Então, aqui são exemplos de operações, né, que representam o que a gente chama de generalização conceitual, ou seja, o elemento ele vai estar na base de dados, mas ele não vai aparecer numa nova escala, né? Inclusive, nem mexe aqui na sua geometria, né? A geometria do objeto continua sendo a mesma. Existem operações em que a geometria também ela é alterada, né? Como é o caso aqui, né, de um conjunto de edificações que mudam para um polígono único, depois mudam para um ponto, né? E aqui, conceitualmente falando, o elemento continua presente, que é a vila, né, vista de diferentes formas até a forma de um ponto apenas. Bom, quando a gente fala de generalização cartográfica ou generalização, nesse caso, gráfica, né, aí nós estamos falando de operações que envolvem geometria, né? Ou nós vamos eliminar essas geometrias, né, como é o caso aqui, dependendo da escala, então as três ilhas aqui desaparecem, né, desse rio, dependendo da escala, né, só ficam as duas maiores e todas as demais desaparecem. Então a gente omite, né, e repara que isso aqui acontece bastante lá, quando a gente olha para a ET ADGV, né, e a ET ADGV, as normas da cartografia nacional, porque, por exemplo, como eu falei com vocês, eu não lembro agora de cabeça, mas um fragmento de vegetação, numa determinada escala, ele tem que ser maior do que 15 mil metros quadrados. Mas quando muda para uma outra escala, ele tem que ser maior do que 60 mil metros quadrados. Então, ou seja, o que existe na escala para 25 mil deixa de existir na escala 1 para 50 mil. Não é que o objeto não está lá no espaço, ele está lá no espaço, ele está sendo omitido, né? E isso aqui é um tipo de generalização gráfica. Nós temos a fusão, ou combinação, ou agregação, né, em que os elementos são fundidos num único elemento, né? Então aqui eu tenho alguns polígonos, que são edificações aqui, fundidas em coisas menores, depois ainda numa representação mais simples do espaço, né, fazendo então a fusão. Essa fusão pode ser em linha ou em polígono. Nós temos a simplificação, né, que a linha ela perde pontos, né, ao longo dos seus os vértices compõem essa linha, eles têm uma redução na quantidade de vértices. Nós temos aqui a ampliação, né, ou exagero, né, para poder destacar elementos, né, ou seja, olha, ele na escala original, se eu for continuar reduzindo ele vai perder, ele vai desaparecer, né? Então eu exagero esse objeto para ele continuar presente na base, e às vezes a operação de deslocamento, em que eu mudo realmente a coordenada do objeto.
Bom, existe uma sequência de operadores de generalização cartográfica. Existem procedimentos que tentam fazer isso de forma o máximo automatizado possível, mas nem sempre é possível fazer essas operações de forma automatizada. Aliás, boa parte, se não a maior parte das operações de generalização, elas não são feitas de forma automática ou não se aconselha que elas sejam feitas de forma automática, porque elas podem resultar em N problemas que precisam ser verificados, né? Muitas vezes a gente faz a operação de generalização em cima de um único polígono, por exemplo, e fica bom, mas quando a gente replica isso para a camada de dados que está cheia de polígonos, aí alguns polígonos podem apresentar problema e a gente depois tem que corrigir manualmente, então acaba sendo um outro problema maior ainda corrigir o resultado do operador, nesse caso, né, o algoritmo que executou a operação de generalização cartográfica. Bom, alguns dos operadores, então, né? A classificação ou reclassificação, né? Uma transformação relacionada com agrupar objetos, ou em grupos ou classes, que partilham características idênticas ou semelhantes em categorias de identidades. Aqui é um caso de reclassificação de classes ipsométricas, né? Então, você tem aqui classes ipsométricas do relevo, né, um detalhamento maior, e para uma nova escala, né, eu vou reagrupar esses dados aqui. Antes eu tinha aqui de 10 em 10, de 0 a 10, de 10 a 20, 20 a 30, e agora eu vou agrupar isso em 0 a 50, 50 a 100, 100 a 200, por exemplo. Aqui exemplo então de operadores, né, de classificação e reclassificação, trocando escala, né, você veja que aqui eu tenho uma quantidade muito maior de detalhes, né, e depois eu vou simplificando isso até chegar a essa representação bem mais generalista. Bom, agregação então é a substituição de um conjunto de características por uma outra característica distinta das originais, mas que engloba do ponto de vista conceitual, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho algumas jazidas, né? Jazida, ou alguma mina de, sei lá, uma mina de calcário, mina de calcário, mina de calcário, mina de calcário. E aqui estão as minas. Então, originalmente, quando eu vou para a nova escala aqui, eu vejo que os dados eles ficam embolados, né? Então eu vou substituir isso aqui por uma área de mineração, né? Áreas de mineração. Então veja que aqui eu agrupei tudo isso e criei aqui um polígono, né, que é uma característica distinta da original, mas que engloba do ponto de vista conceitual, né, as minas que aqui estão. A agregação, então, já acabei de falar, né? Isso consta no meu livro lá de cartografia geral, digital e temática, né? Alguns problemas que decorrem das operações de agregação, né? Que uma delas é a gente tem perda de atributos, né? E a gente tem aqui algumas ligações que podem se perder, né? Exemplo aqui de polígono de lotes em quadra, né? Então eu passo de lotes para quadra, né? E aqui algum caso, uns algoritmos, né, algumas ferramentas, né, que estão presentes em software, né, que fazem esse tipo de operação. Então a gente pode obter a operação de agregação quando a gente está lidando com o software, por exemplo, fazendo uma operação de merge, né? Então posso promover a agregação através do merge, né? Esse editing aqui na frente é específico para o ArcGIS, né? Porque o ArcGIS, o merge, nesse caso, essa agregação só vai funcionar se o modo editing estiver ativo. Também posso conseguir isso pela ferramenta do Dissolve, eu também posso conseguir isso pela ferramenta do Aggregate Polygons ou do Eliminate, né? Então, ou seja, tem alguns operadores que permitem fazer a operação de agregação. E eu chamo a atenção também que a operação de generalização cartográfica se chama agregação. Agora, nem sempre deixa eu pegar aqui nem sempre os operadores, né, típicos, eles terão o mesmo nome. Então, eu consigo fazer agregação. O que é agregação? É uma operação de generalização cartográfica. Eu consigo fazer isso com uma ferramenta chamada Dissolve, com uma ferramenta chamada Eliminate, né? Então, as ferramentas que vão possibilitar a obtenção da operação de generalização cartográfica, né, nem sempre tem o mesmo nome. Neste caso aqui tem, né, que é o aggregate com agregação, mas nem sempre elas são coincidentes,
Tá? Então, uma coisa é a operação de generalização cartográfica, qual que é o operador que eu estou utilizando. Outra coisa é qual é o algoritmo ou a ferramenta de software que eu vou utilizar. Aqui alguns exemplos, né, no slide que a Monira preparou sobre agregação, né, então aqui um para 50 mil, veja que aconteceu aqui com, né, as informações, né, ou seja, eu tinha aqui coisas diferentes, por exemplo, poderiam ser lotes que viraram uma coisa única, aqui, por exemplo, aqueles silos, né, de armazenagem de petróleo, uma coisa também se transformando em outra coisa, né, para essa nova escala. Qual é a diferença entre agregar e reclassificar, então? Né? Então, a reclassificação, ela muda aqui, veja, a área continua aqui sendo a mesma, né? E eu tenho aqui dois temas diferentes que viraram um tema único, né? Isso aqui vai acontecer da mesma forma, mas normalmente o que a gente tem aqui é uma perda de informação, de vazios. Isso aqui originalmente era um vazio, né? E agora foi tudo absorvido por uma nova feição. Bom, a simplificação é uma das mais comuns, né, e necessárias também quando a gente move, né, faz a troca de escala, né, e o que seria a simplificação? É a redução do número de vértices, né, de uma linha, mantendo os vértices que, segundo um dado critério, são mais significativos. Então, aqui eu tenho uma representação com muitos detalhes, né, aqui da costa da Itália, e de repente eu vou para uma nova escala em que eu não preciso mais de tantos vértices, né? Então a gente vai e usa lá o operador de simplify, né? E aí a gente tem como problemas disso, né, o seguinte: observa que quando eu faço a operação de simplificação, seja ela sobre linha, seja ela sobre polígono, né? E aqui alguns dos operadores de software, né, o Simplify Building, o Simplify Line, o Simplify Polygon. Então, para quem quiser pesquisar depois no QGIS, ver se tem disponível ou não, no ArcGIS, ver se tem disponível ou não, busca por esses nomes que aqui estão para ver se essas ferramentas estão disponíveis. Mas o que acontece é o seguinte, que veja, quando eu faço essa simplificação, automaticamente eu vou promover uma alteração na extensão dessa linha. Essa linha então tinha uma extensão original, e se fosse um polígono, isso aqui fosse parte dos vértices que compõem um polígono, eu também teria alteração na área. Então tem alteração na forma, eu tenho inconsistência quanto à vizinhança, porque agora se eu alterei a forma, eu posso fazer uma descontinuidade. O vizinho que antes estava aqui agora pode se sobrepor. E eu tenho aqui inconsistência e modificações em relação à área e perímetro, extensão. Então, se, por exemplo, eu tenho uma base cartográfica que foi feita na escala 1 para 2000 e agora estou mudando para 1 para 25 mil, é lógico, né, é de se esperar que o mesmo rio, né, ou a mesma estrada não tenha mais a mesma dimensão. Se eu mandar calcular, então, a extensão, ou se eu mandar calcular a área, eu vou observar áreas diferentes. E, além disso, podem surgir problemas de vizinhança. Então, eu vou ter que, ao alterar essa base, também fazer uma nova verificação das vizinhanças, né, das inconsistências que foram promovidas. Bom, um outro operador se chama suavização, né, um outro operador de generalização se chama suavização. Os vértices são deslocados de forma a reduzir a angularidade dos objetos, garantindo uma representação esteticamente mais agradável. É muito comum o uso disso após a simplificação, mas também é muito comum isso quando a gente faz a classificação de imagens de satélite. Então, você pega lá uma Landsat, se você pegar um Map Biomas, ou um outro projeto qualquer, e o resultado disso, quando a gente vai ver de um uso da Terra, como ele segue os pixels, os limites dos pixels, é comum a gente ter o efeito serrilhado aqui do limite de um fragmento florestal, por exemplo, né? Então, é comum que a gente tenha, em função do pixel lá de 30 metros, um fragmento florestal parecido, por exemplo, com isso aqui. Né? Que, na verdade, o que a gente queria mesmo, né, a representação, era um fragmento florestal mais ou menos assim. Né? Então, a suavização ela vem tentando corrigir, ela tenta corrigir essas angularidades, né, que os objetos apresentam. Né? Fica muito anguloso e ele tenta reduzir isso. Agora, uma característica da suavização é que ela não é necessariamente, né, uma operação de generalização.
né? Então, ela consta na lista das operações de generalização, mas alguns autores não a consideram como uma operação de generalização. Porque ela pode, na verdade, em geral faz, ela aumenta a complexidade da geometria, né? Então, ao invés de reduzir, que é a noção de generalização, ou seja, eu estou simplificando, né, a gente, na verdade, está complicando, aumentando o grau de complexidade da feição, né, da linha ou do polígono. Mais uma vez, veja, a operação de suavização, ela não tem o mesmo nome que o algoritmo que executa isso, que é a ferramenta que executa isso. Então, as ferramentas, os operadores típicos de software aqui, né, o Smoothline e o Smooth Polygon, eles não têm o mesmo nome. Então, fiquem atentos, mais uma vez, não confundam o nome do operador com o nome do algoritmo que você utilizou, da ferramenta que estava disponível no software que você estava utilizando. Bom, o deslocamento, então, é a fim de evidenciar os detalhes, né? Ele pode ser conceitual, ele pode ser geométrico, né? Eu posso mudar aqui a própria legenda, né? Ou remover essa legenda, poder evitar aqui esse, esse problema aqui, mas em geral o que a gente faz é realmente deslocar a feição, muda a coordenada da feição, para permitir aqui nesse caso que a simbologia utilizada ou que o elemento continue sendo percebido de forma adequada. Mais uma vez, observe que uma base cartográfica generalizada, ela vai ter problemas, por exemplo, a área não vai bater, as coordenadas não vão bater, a extensão não vai bater, às vezes a vizinhança não vai ser a mesma, então, ou seja, uma base cartográfica, quando ela é generalizada, é muito importante que isso esteja informado lá nos metadados do arquivo, né? Essa é uma base generalizada a partir da base 1 para 10.000. Por quê? Porque ali o usuário vai ter condições, né, se ele souber o que é generalização, né, ele vai ter condições de saber que, por exemplo, as coordenadas podem não ser as mesmas, que as vizinhanças podem não ser as mesmas, né, e que os valores que ele observar ali, né, provavelmente não vão condizer com o que foi feito originalmente. O deslocamento é muito utilizado em mapas temáticos, principalmente os mapas turísticos, né, a evidenciar os detalhes, né. E aqui eu brinco um pouquinho, né, que alguns dos nossos operadores tipos de software, né, se chama hand, né, ou seja, é a mão da gente mesmo, né, fazendo uma brincadeira aqui com todos os nomes em inglês lá atrás, os algoritmos, né. Por quê? Porque eu não tenho como prever que isso vai acontecer, né? O software não tem como prever. Então, muitas vezes, quando estou com a nova base pronta, eu vou olhar, opa, isso aqui aconteceu. Então, eu vou manualmente deslocar. Então, muitos dos nossos operadores, né, vão ser na unha mesmo, vão ser, né, uma percepção por parte do elaborador da base cartográfica, né, para que ela fique ajustada à nova escala. Bom, uma outra coisa que pode ser feito, um outro operador, na verdade, de generalização, é o exagero, né? É a alteração na dimensão e na forma dos objetos para evidenciar suas características. Então, eu tenho aqui um caso de uma península ou de alguma coisa que se estende para dentro, vamos imaginar que isso aqui seja um oceano, né? Em que, na nova escala, né, quando eu fizer aqui a redução de escala, esse aqui pode desaparecer, né? E eu não quero que desapareça, porque, por exemplo, é uma zona portuária ou alguma coisa parecida de grande relevância. Então, eu exagero essa forma para que ela não se perca. Repare que aqui as formas continuam as mesmas, né? No restante continua a mesma forma, né? Mas aqui, nesse trecho aqui, eu promovi um exagero da feição, né, para evitar que ela se perca, que essa informação. Então, eu amplifiquei aqui a proporção, né, para enfatizar aqui, né, o aspecto, né, que estava ali. Então, esse exagero também conhecido como realce, né, até o limite de inclusão na escala representável. Então, eu também não vou fazer pela vida inteira, eu não vou ampliar isso ad eternamente, nem vou exagerar, tipo assim, eu vou até o momento em que aquele elemento fique perceptível, né? Pronto, agora já está sendo percebido, né? Então, ok, né? Ponto, já atingi meu objetivo. Bom, um outro problema e operador que tem é o colapso, né?
O colapso é aplicado a uma feição isoladamente, resultando na transição da representação com simbologia do tipo polígono para linear ou para pontual. Então, o colapso vai acontecer em cima de uma determinada geometria, que é do tipo polígono. Mas a gente vai usar esse termo colapso em vários momentos durante o processo de generalização. Por quê? Porque algumas feições vão colapsar. E nesse caso aqui específico, ela colapsa em si mesma. É o caso desse rio que vocês estão vendo aqui. Aqui ele é um polígono, mas quando eu faço a transição aqui da escala, ele colapsa em si mesmo. Digamos, nessa nova escala, ele não tem mais dimensões suficientes para poder continuar na forma de polígono. Por que não tem mais condições suficientes aqui? Porque a gente tem que lembrar que uma linha colorida ela tem que ter uma distância mínima para que ela seja percebida. E às vezes ela tem nesse trecho do rio, mas ela não vai ter aqui. Então ela vai colapsar em sua maior parte, digamos assim, ela colapsa aqui, mas aqui ela não colapsaria. Então aí às vezes naquele trecho, eu vou ter que optar por fazer o colapso para toda ela, ou seja, toda essa geometria do tipo polígono vai passar para a geometria do tipo linha. Ou, muitas vezes, do tipo ponto, como um conurbado aqui, com uma mancha urbana, que vai mudar também. Por quê? Porque todos os nossos polígonos que colapsam nessa nova escala, e aí viraria aqui perceptivelmente uma coisa única, um ponto único. Bom, o colapso é aplicado a uma feição isoladamente, resultando na transição e representação com simbologia do tipo polígono para linear ou ponto. Então já foi falado. Então, isso acontece com edificações, quadras, cemitérios, e operador típico de software para isso, para poder corrigir esse problema, não tem. Mais uma vez, a gente vai ter que buscar isso e corrigir isso manualmente. Bom, outro operador, então, seria a eliminação, quando um determinado objeto tem área inferior à área mínima mapeável. Então, esse conceito de área mínima mapeável é muito importante, ele tem a ver com um projeto, como eu comentei com vocês, a generalização não é uma questão isolada, ela está relacionada com o projeto com o qual nós estamos lidando. Então, em função do projeto, eu tenho lá a noção de área mínima mapeável, que muda também, vamos aqui fazer abrir um pouco o leque, para poder falar mais uma coisa aqui, que nós temos lá a ET-ADGV, nós temos a ET-EDGV, que estabelecem normas, nós temos a possibilidade, pela própria ET-ADGV, de trabalhar no nível básico com um projeto mais particular, onde eu defino a área mínima mapeável, os elementos que eu vou trabalhar com eles. E nós temos ainda outros processos, como mapas de solos, mapa de uso da terra, em que há, para esses casos, às vezes, muitas vezes, uma definição própria do que é a área mínima mapeável. Então, se vocês pegarem o manual técnico do IBGE, por exemplo, para mapeamento de uso da terra, vocês vão ver que lá tem um conceito de área mínima mapeável. Então, quando a gente trabalha com mapa de solos, às vezes tem lá uma área mínima mapeável. Quando a gente trabalha com ADGV e a EDGV, nós temos lá a área mínima mapeável para cada tipo de instância ou de feição com a qual a gente vai trabalhar. Então, isso é bem variável, tem a ver muito com o projeto. De qualquer forma, o que eu tenho aqui é que o elemento, independente agora de eu estar seguindo normas cartográficas ou mapa de solos da Terra ou um projeto próprio, aquele elemento simplesmente, olha, na nova escala, ele vai ser menor, ou seja, do que aquilo que é perceptível, que seriam aqueles 2 milímetros por 2 milímetros, 0,2 por 0,2 milímetros. E existem ainda propostas independentes para isso. Então, existem propostas de pesquisadores sobre, por exemplo, qual que deve ser o fragmento mínimo florestal a ser mapeado, por exemplo, na Amazônia, para a gestão da Amazônia. Então, existe um trabalho que busca definir essa área mínima mapeável. Muito bem, definida essa área mínima mapeável, pode acontecer de alguns elementos não estarem presentes. Então, neste caso, a gente remove essas feições, a gente vai lá e remove realmente. Eu já comentei aqui durante esse assunto em outro vídeo, que a gente não sabe quando a gente está fazendo, quando a gente está capturando essa informação, e aí a gente captura todas elas,
né, faz a aquisição de todos esses dados, depois a gente verifica pela tabela de atributos a área e toma a decisão se vai remover ou vai manter. Mas nesse caso específico, como eu estou falando aqui agora em generalização cartográfica, eu estou falando então de pegar uma base que já existe, né? Então eu sei qual que é a área dessa quadra que aqui está. Eu já tenho essa informação dessa área. E aí, para essa nova escala, eu sei que essa área ela não é, ela é inferior à área mínima mapeável, portanto, eu já sei que eu vou ter que remover essa feição. Então, o operador de generalização cartográfica será a eliminação. E qual que é o operador de software que eu vou ter para isso? É o delete. Eu vou ter que ir lá e deletar essa feição. Vou ter que selecionar ela manualmente e deletar essa feição. Bom, outra operação é a amalgamação, né? Componentes distintos de uma mesma característica geográfica são conjugados na característica predominante. E aqui a gente tem perda de atributos e às vezes perda de feições, né? O caminho, ele está presente aqui, mas aí quando ele vai para a nova escala, ele se perde com o próprio lote, né? Então, tanto o caminho, quanto a árvore, quanto um conjunto de elementos aqui, eles vão se perder, né? Eles vão desaparecer, mais uma vez, como a gente viu, semelhante ali à operação de eliminação, né? A amalgamação aqui, tá? Aqui é um pouco da diferença, né, que a gente tenta levar esses atributos para dentro do novo componente visual lá. Então, esse aqui agora ele passa a ser, ele ganha lá uma nova tabela de atributos, nova coluna, na verdade, onde ele consta que é lote com caminho, né, interno ou coisa parecida. Mais uma vez aqui é uma amalgamação, né? Aqui a junção desses elementos, então um conjunto de ilhas aqui, eles vão compor agora a península, né? Repare que na verdade aqui o que eu tenho é um conjunto de ilhas, mas na nova representação, né, feita por uma amalgamação aqui, eu tenho essa representação aqui de um todo. Existe também a fusão, que é a amalgamação aplicada a componentes lineares, né? Então, eu tenho aqui duas pistas, né? A estrada de uma pista numa direção, outra pista na direção, aqui ganha, então, uma pista única, né? Então, função, só que nesse caso é linear, né? O problema dessa amalgamação aqui, mesmo em feições lineares, mais uma vez, é a perda de atributos e feições, né? Então, operador típico de software aqui a gente tem, né? Tem um operador chamado, esse aqui para ArcGIS, não sei se já tem para QGIS, tá? O Merge Divide Roads e o Collapse Dual Lines, que são operadores típicos para poder fazer esse tipo de, obter esse tipo de resultado. O que acontece muitas vezes é que o uso desses operadores aqui, eles trazem problemas, né? Porque em outros lugares, para rios, por exemplo, ele acaba criando feições muito equivocadas, né? Então a gente tem que estar bem atento a isso. O refinamento, que consiste na omissão seletiva, né, um conceito lá da generalização da DSG, né, dos erros, a omissão seletiva de objetos, preservando a ideia geral do tipo de distribuição. Então veja que aqui, né, ou seja, olha, eu vou ter que reduzir um pouco, simplificar um pouco, mas eu sei que aqui são circunferências e aqui são quadrados, então eu vou simplificar um pouquinho, né, mantendo mais ou menos o mesmo padrão geométrico de antes, e as mesmas geometrias envolvidas, né? Então, eu tento manter o mesmo aspecto presente na base original, né, em forma e em distribuição espacial. Esse é um refinamento. Bom, o problema, mais uma vez, é a perda de objetos e atributos, né? Então, e o operador, mais uma vez, né, é a própria mão do usuário. Bom, aqui então, uma característica, né, eu vou trocar aqui de tela, mas só para poder explicar um pouquinho o problema com o qual a gente está lidando, né? Então, a gente pode ter lá um projeto que diz, olha, esse elemento que está aqui, floresta, né, a mata, ele terá que ter pelo menos 25 milímetros quadrados, né? Tem que ser maior ou igual a 25 milímetros quadrados. Bom, então como que eu faço aqui no caso, né? Os 25 milímetros quadrados, eu converto eles para que é a escala do meu projeto, né? Então, se eu estou lidando com a escala 1 para 2000, né, lembrando então que 1 milímetro são 2 metros, né, e 0,1 milímetro
0,1 milímetro dá 20 centímetros, né? Então, cada milímetro quadrado é 0,2 vezes 0,2, né? De metro, 20 centímetros vezes 20 centímetros. Bom, então, nesse caso aqui, o que eu tenho que pensar é o seguinte, qual que é a nossa acuidade visual? Ou seja, o que nós somos capazes de definir? Pelo menos um objeto de 0,2 por 0,2 milímetros, né? Eu tenho que ter pelo menos isso, aquele conceito que já foi mostrado lá atrás, né? Acontece que hoje, na cartografia digital, com as telas de alta resolução, com a possibilidade de você, mesmo não devendo, poder aproximar bastante, ou usar uma tela maior, ou uma resolução altíssima, né, um dot pitch lá da tela do monitor muito alta, as pessoas têm considerado muito a possibilidade de, ao invés de tratar a acuidade visual como sendo 0,2, né, aqui seria a acuidade, né, como sendo 0,2, vou até riscar aqui, como 0,1. Existem propostas, inclusive em artigos, que sugerem que você deva utilizar hoje, né, pela cartografia digital, né, essa noção de 0,1 como sendo uma boa referência para pensar no processo de generalização cartográfica, tanto para polígonos quanto para os vértices que vão compor uma determinada feição. A quantidade de vértices compõe uma feição. Tá? Então, a distância mínima entre esses vértices. Né? Então, é isso. Ou seja, eu tenho aqui, se eu pensar em 0,2, que é o que reza tradicionalmente a cartografia, né? Eu vou ter que esse fragmento de floresta ele tem que ter pelo menos 100 metros quadrados. Se eu pensar em 0,1, esse fragmento tem pelo menos 62 metros quadrados, 62,5 metros quadrados de área mínima para ser mapeável. E, consequentemente, pensando nessas dimensões aqui, pensando em 20 centímetros para a acuidade visual de 0,1 ou em 0,2 milímetros e, consequentemente, 0,4 metros, né, para esse padrão de acuidade visual, eu também não devo ter vértices com distância inferior a 0,4 metros. O que significa isso? Que se lá no terreno, né, eu tivesse aqui entre esses dois vértices aqui, então eu vou dar um zoom aqui nesse pedaço aqui, vou trazer ele para cá, né? Então eu tenho ali um ponto, né, esse primeiro ponto aqui à esquerda e um segundo ponto aqui à direita, né, e uma linha que une esses dois pontos aqui, né? E se lá no terreno a distância entre esses dois vértices aqui, real, né, medida lá no terreno, for de 40 centímetros, né, então se eu estou lidando com 40 centímetros de distância entre esses dois vértices, menos do que isso, ou seja, se esses vértices estivessem mais próximos do que isso, o usuário não saberia que existem esses vértices. Então, eu teria um excesso de pontos. Então, se eu tivesse aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 200, 1000 pontos aqui entre esses dois, esse conjunto de pontos aqui é completamente desnecessário. Ainda que ele traga alguma sinuosidade para essa linha, essa sinuosidade não será percebida, porque não adianta você desenhar, não adianta, você está gerando um arquivo com mais cabais, com maior tamanho, aumentando a complexidade nas operações de álgebra de mapas ou de cruzamento de camadas em ambiente SIG, mas isso não é percebido pelo usuário e isso não é funcional. Né? Então, eu preciso também corrigir isso. Então, eu preciso verificar se essa área que aqui está é compatível com aquele conceito de área mínima mapeável, mas eu também preciso verificar se a distância entre esses pontos aqui está compatível com a escala com a qual eu pretendo trabalhar com esse dado aqui. Né? Então, aqui, o mesmo caso, né, se eu estivesse pensando agora em escala 1 para 5.000, esses seriam os novos valores. Agora, veja, se eu saio da escala 1 para 2.000 e vou, por exemplo, para a escala 1 para 25.000, repara que os elementos, né, que estarão presentes não serão os mesmos. Né? O mesmo fragmento florestal que antes, ele deveria ser maior do que na pior das hipóteses, aqui 100 metros quadrados,
né, ele agora ele tem que ser maior do que 15.625 metros quadrados. Né? Então, o fragmento florestal que antes era, né, ele agora está presente numa base, ele vai ter que desaparecer nessa nova base. E, consequentemente, se ele não desaparecer, também a própria área dele vai ser alterada. Por quê? Porque os vértices que estão aqui compondo essa figura, essa geometria, eles terão que ser simplificados, porque não comporta mais tantos vértices tão próximos assim. Então, são duas operações que a gente vai fazer no processo aí, uma sobre a presença ou não da geometria e o outro é sobre o desenho geométrico em si. Né? Então, bom, isso também vai acontecer com elementos lineares, né? Então a gente sempre tem que estar entendendo o processo, né, para poder fazer isso. Eu trouxe aqui um exemplo disso no QGIS, né, só para poder ilustrar. Deixa eu ver como é que está aqui a questão do tempo. Já deu 46 minutos, dá para poder finalizar aqui ainda. Bom, esse aqui, na verdade, uma representação. Quando a gente olha essa representação aqui bem de perto, né, a gente fala, nossa, aqui está bem desenhado, né, está bem detalhado aqui, a feição aqui foi bem detalhada. Tanto é que se eu seleciono aqui e abro para edição, eu vejo que há uma quantidade razoável de vértices aqui. Né? Mas se eu me perguntasse qual é a distância entre esses vértices aqui, né? Então, se eu pegar desse vértice daqui até o de cá, eu vou ver ali que eu tenho 20 centímetros. Né? Então, se eu estou trabalhando aqui na escala 1 para 25 mil, por exemplo, se esse projeto é na escala 1 para 10 mil, repara que se fosse na escala 1 para 10 mil, eu já estaria com um problema, porque na escala 1 para 10 mil, aqui está, né, eu não deveria ter pontos com distância inferior aqui, né, inferior a 2 metros. Dois pontos afastados entre si, menos de 2 metros, eles vão ficar na escala, né, a uma distância, né, para o usuário final inferior a 0,2 milímetros. Então, significa dizer que todos esses pontos que aqui estão, eles serão percebidos pelo usuário como apenas um ponto. Então, isso aqui é um excesso de informação, né, que não é compatível. Então, se eu estou com essa base daqui e preciso mudar daqui, ela foi feita 1 para 1000, por exemplo, e agora eu vou mudar para 1 para 25 mil, eu não posso mais conservar essa quantidade de vértices, porque essa quantidade de vértices, né, ela aqui, eu vou colocar aqui na escala 1 para 2500, repare que ali, né, eu já não tenho mais essa percepção daquele conjunto. Se eu fosse mudar então para a escala 1 para 10 mil, né, impossível de ser percebido. Aqui são dois exemplos, na verdade, né, um que é relativo a essa complexidade de pontos que compõem a figura geométrica, né, então tem pontos de forma excessiva, esses pontos são adequados para uma determinada escala, mas eles não são adequados para uma escala dependendo da intensidade da generalização que eu promovo, né? Dependendo do que eu estou trocando, nesse caso de 1 para 1000, para 1 para 10 mil, coisa parecida, da intensidade disso. E uma outra característica, né, que aí eu tenho que buscar operadores para poder resolver isso, é que, por exemplo, se houvesse essa divisão entre essas duas feições, né, não há, na verdade, depois eu vou mostrar para vocês aqui um pedaço do Politécnico, né, mas veja, isso que é perceptível aqui na escala 1 para 1000, bem perceptível na escala 1 para 1000, né, quando eu estou aqui na escala 1 para 5000, o usuário já não consegue, né, se essas linhas, essas duas linhas tivessem a mesma cor, né, eu teria aqui já, né, uma feição aqui colapsando com a outra feição e isso aqui desaparecendo. E se eu for para a escala 1 para 10 mil, então, ó, repare, essa linha aqui, para o usuário, não faz mais sentido. Parece que são duas coisas diferentes, então, mas aqui simplesmente por causa da cor. Né? As duas linhas se sobrepuseram, não sabe mais se isso aqui está colado, ou seja, se há ou não separação entre essas duas linhas aqui, nem o tamanho dessa separação. Essa informação, então, ela se perde. Então, nós temos que buscar constantemente, né, verificar o que nós estamos fazendo, né, e às vezes a gente faz numa determinada escala, né, então muitas vezes a gente trabalha, o meu projeto vai ser na escala 1 para
para 5.000. Então, eu tenho aqui um ortomosaico que eu vou utilizar e que será feito na escala 1 para 5.000. Então, aí vem a história da escala de visualização, né, que a gente tem que travar, por quê? Porque senão uma hora eu desenho uma coisa com excesso de detalhes, como foi aqui, né? Uma hora eu faço excesso de detalhes, e a outra hora eu pego e faço traços mais grosseiros, como esses daqui, né? Vértices mais afastados. Então, para não ficar nisso de uma hora eu capturo poucos vértices, numa hora eu capturo vértices em excesso, normalmente a gente define uma faixa aqui de visualização para aquisição do dado geoespacial. Tá, mas isso é uma outra história, isso é um processo de aquisição do dado geoespacial. Agora, de qualquer forma, uma vez adquirido, sendo por você ou sendo por qualquer outra pessoa, quando você precisar fazer a transição disso para uma base cartográfica em escala menor, ou seja, quando você precisar generalizar, é a hora de você corrigir essas imperfeições. Então, a gente vai ter que definir uma densidade de vértices por unidade linear. Lá no livro de cartografia digital, geral e temática, também tem essa densidade de vértices por unidade linear, né? Também como fazer isso, o que isso representa. Ok, esse é o conceito, né, do que é generalização cartográfica. Lembrando que generalização, né, é um conceito muito amplo, né, ou seja, a gente fala uma informação generalizada, ou seja, a gente está dizendo ela é simplificada, é do geral, mas nós temos a generalização cartográfica, e aí vamos lembrar que toda representação cartográfica é conceitualmente uma representação generalizada do próprio espaço, já que eu não sou capaz de capturar tudo o que existe no espaço, eu vou ter que optar por elementos e vou passar alguns desses elementos para uma base cartográfica, então a base cartográfica é uma representação generalizada, mas existem as operações de generalização cartográfica, que são operações que buscam adequar uma base cartográfica existente a uma nova escala, uma escala menor, né, e aonde eu vou ter alguns problemas, né, como por exemplo a fusão de feições, o colapso de feições, a não percepção de feições, né, o excesso de vértices, arquivos muito grandes para uma escala muito reduzida, né. Então, isso são as operações que a gente precisa adaptar. Mas, de qualquer forma, é importante que, para aqueles que vão fazer aí a atividade prática da disciplina, né, vocês vão elaborar uma base cartográfica utilizando uma escala, mas depois vocês vão passar isso para uma escala bem inferior. Então, se é 1 para 2.500, depois isso vai para 1 para 25.000. E aí, toda essa nova base, 1 para 25.000, né, ela vai ser fruto de generalização cartográfica. Então, você vai ter que corrigir os problemas que são resultantes do processo de generalização cartográfica propriamente dito. E aí você vai observar os problemas, os operadores que você vai utilizar para isso e os algoritmos que você vai utilizar, né? Então, um colapso do online é uma ferramenta, né? Mas o que nós estamos utilizando aqui é a operação de colapso, realmente, né? Então, um aggregate é o operador, né? O eliminate lá, ou dissolve, é o algoritmo que executa e que permite que você faça a operação de agregação. Então, tomem cuidado para não misturar os termos, né? E espero que tenham entendido aí a noção de generalização cartográfica. Depois eu vou colocar nas partes posteriores, né, exemplos de operação de operadores disso. Mas, de qualquer forma, existem alguns operadores, né, já disponíveis, tanto no QGIS, são poucos, não são muitos no QGIS, no ArcGIS tem uma outra coleção de operadores, mas isso a gente só vai ver quais são os operadores que a gente vai utilizar, o que é necessário, depois que vocês, né, que vão fazer atividade prática aí, produzirem a base na escala aí 1 para 2.500, tem o projeto, então vou ter que ter o projeto, eu vou vetorizar isso, eu vou adquirir esse dado geoespacial com essa dimensão, né, no formato de polígono, no formato de linha, no formato tal, então eu tenho um projeto que me diz o que eu vou adquirir, em que escala que eu vou adquirir, qual o tamanho mínimo que eu vou adquirir. Muito bem. Uma vez elaborada essa base, agora é hora de generalizar essa base para uma escala menor, né? Então,
Mais uma vez, se foi um para 5 mil, vai para um para 50 mil. Se foi um para 2.500, vai para um para 25 mil. E aí, então, vocês vão ter que verificar nessa nova base como é que fica, como é que ficam essas feições, né? Essa base anterior agora transposta para uma nova base. Certamente terão polígonos que vão se transformar em linhas, terão polígonos que vão se transformar em pontos, terão polígonos que não vão desaparecer, terão polígonos ou pontos que terão que ser deslocados visualmente falando, né? E aí, então, no relatório da atividade prática, vocês vão dizer o que aconteceu, qual operador que foi utilizado, né, qual a ferramenta que foi utilizada, qual que é o problema que foi identificado. Bom, é isso, né, sobre generalização cartográfica. Espero que vocês tenham entendido aí. Então, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês novamente. Abraços.